Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar de imunologia, o projeto de extensão universitária Imunologia do Dia a Dia, estratégias de ensino e popularização da imunologia no ensino básico. Tenho o prazer de trazer para falar com vocês sobre o papel dos anticorpos na Covid-19 a doutora Mariana Chaves. Ela é doutora em imunologia pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, é farmacêutica, e hoje faz o seu pós-doc também na área de imunologia pela USP de Ribeirão Preto. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Tatiana, pelo convite. É uma enorme prazer estar aqui, né, discutindo sobre esse assunto, que atualmente é um assunto que vem gerando grande, discussão, e poder tentar disseminar um pouco dos conhecimentos dessa doença é bem gratificante. Muito obrigada mesmo. E aí você pode começar. Imagem, tá? Tô fazendo tampa o folder só. Volta aqui. Desculpa. Aqui. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o papel dos anticorpos na Covid-19. E eu gostaria de começar essa conversa meio que explicando que o coronavírus, ele atualmente é o mais discutido, mas a gente está todos os dias, constantemente, entrando em contato com agentes que podem causar algum malefício para a gente, né? Então, a gente tem alguns escudos, né, que nos protegem desses agentes. Então, os agentes que a gente está 24 horas por dia em contato são vírus, o exemplo deles é o coronavírus atual, né? Diversos tipos de toxinas que a gente pode estar consumindo, ingerindo, ou na água, na comida, agentes carcinogênicos, que podem levar à mutação celular e ao desenvolvimento de câncer, fungos, bactérias, germes, parasitas, enfim, diversos tipos de agentes patogênicos que podem vir nos causar doenças. Mas por que a gente, então, não fica doente todos os dias, por exemplo? Porque o nosso corpo, ele possui barreiras. Barreiras que impedem que esses agentes penetrem no nosso corpo. E a principal barreira, a primeira linha de defesa que nós temos é a pele. Né? A pele é uma camada impermeável que não permite a entrada de bactérias, nem de vírus, nem de fungos. Né? Nós também temos mucosas, como a mucosa respiratória, já que o ar que a gente respira, ele também tem diversos agentes patogênicos que podem vir a nos causar algum tipo de doença. Nós temos também a mucosa, tanto da vagina como da pênis, que também impede, né, que a gente entre em contato e esteja constantemente doente. Né? E, né, por exemplo, na pele, nós temos as células epiteliais, que formam uma camada, como eu disse, impermeável. Além disso, elas também têm a capacidade de produzir moléculas chamadas de defensinas e catericidinas, que caso algum agente consiga eventualmente penetrar, nós também temos essas moléculas que estão ali prontas para, né, matar, no caso, esses agentes. Nós temos também linfócitos T, que são células imunes especializadas também em reconhecer e desencadear respostas que vão levar à morte desse agente. Além de pelos, cílios, mucos, todos esses mecanismos são importantes na defesa, para que a gente não entre em contato e não fique doente constantemente. Né? Além disso, nós também temos tecidos e órgãos que são especializados, que estão prontos ali para caso algum agente consiga
penetrar, responder rapidamente a esse agressor. Por exemplo, nós temos as tonsilas, né, mais conhecidas como amígdalas, a garganta. Nós temos vasos linfáticos, nós temos o baço, nós temos linfonodos espalhados por todo o nosso corpo. Estão ali prontos, apostos, para caso qualquer agente patogênico que entre, que perturbe esse sistema do nosso corpo humano, esteja ali pronto para responder e erradicar e matar esse agente. Né? Então, nós temos células, né, que estão também prontas para responder. As principais células do nosso sistema imune são os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, basófilos e os neutrófilos. Aqui eu trouxe também mostrando que essas células não esfregaçam sanguíneo, ou seja, essas células estão na nossa corrente sanguínea, continuamente ali circulando, que caso alguma mensagem de invasão ocorra, elas estarem prontas para migrar para o sítio de infecção e erradicar e matar esse agente. Então, aqui a gente pode ver no esfregaço sanguíneo aqui as hemácias, em vermelhinhos, e também linfócitos, monócitos, basófilos, basófilos de novo, e eosinófilos. Então, são células que estão continuamente na nossa corrente sanguínea, só esperando essa mensagem de invasão. Então, o nosso sistema imunológico, ele reconhece esses corpos estranhos. Então, o sistema responsável por esse reconhecimento é chamado de sistema imunológico. Então, ele consegue reconhecer componentes de micro-organismos, né, que são corpos que eles não estão acostumados, que não é nosso. Então, eles reconhecem como corpos estranhos, substâncias químicas e, entre outros, moléculas. Além disso, o sistema imunológico a gente pode dividir em duas vertentes, né, que são as respostas imediatas, também conhecidas como inatas, e as respostas mais tardias, que são conhecidas como adaptativas. Então, aqui nós temos a imunidade inata, como eu falei anteriormente, representada primeiramente por barreiras epiteliais, que é a pele, e o micro-organismo, caso consiga penetrar nessa primeira linha de defesa, nós temos células já prontas ali para responder a esse ataque, a essa invasão. O nosso sistema imune inato, então, ele responde rapidamente, em torno de horas, ao mesmo tempo que o micro-organismo está invasando, enquanto que a imunidade adaptativa, ela é um pouco mais tardia, ela demora um pouco mais de tempo, ela pode levar dias e semanas para se desenvolver, e elas são principalmente desencadeadas por células chamadas de linfócitos B e linfócitos T. E os linfócitos B, eles são as células responsáveis pela produção dos anticorpos, que é o que a gente vai focar mais nessa nossa conversa hoje. Então, eu gostaria só de falar um pouquinho da resposta imune inata, só para embasar um pouco a linha de pensamento. Então, a resposta imune inata, ela é uma resposta que é natural do ser humano, né? Ela já está ali pronta, e é a nossa primeira linha de defesa, como eu disse anteriormente. Ela é, mesmo antes do agente infeccioso ali, só esperando caso algum agente consiga invadir e responder imediatamente. Então, ela é uma resposta imediata, ela demora de 0 a 4 horas para começar a agir, então é uma resposta bem imediata, porém, ela não é uma resposta específica ao determinado agente invasor. Né? Então, aqui eu botei uma célula para exemplificar, uma célula fagocítica reconhecendo e fagocitando o que a gente pode chamar aqui de bactéria. Ou seja, ele reconhece na mesma hora e é capaz de responder a esse sinal de invasão. Então, um dos principais mecanismos da resposta imune inata é o que a gente chama de inflamação, né? Onde a invasão do agente invasor, ele vai gerar respostas no tecido que vão levar à ativação leucocitária. Então, esses leucócitos, né, essas células sanguíneas imunes, vão responder, vão entender o que está acontecendo
uma invasão, né, e vão chegar até o local da injúria por mecanismos iniciados por esses agentes. Então, nós sabemos que existem alguns que a gente chama de sinais cardeais da inflamação, que é o calor, o rubor, o inchaço, a dor e a perda de função. Então, todo mundo que já teve uma inflamação no local inflamado já sentiu esses sinais, né? E a gente pode dizer que o calor, ele acontece por quê? Porque a gente, no local da infecção, há um fluxo sanguíneo aumentado justamente para facilitar a chegada dessas células no local da invasão. A mesma coisa o rubor, já que o sistema, a corrente sanguínea está chegando com muito mais força, muito mais quantidade, a área fica vermelha. Além disso, por causa de todas essas respostas, de todas essas moléculas liberadas para responder, há um extravasamento de líquido e um acúmulo de líquido nesse local, ocasionando inchaço, e por causa desse inchaço, que comprime vasos nervosos, a gente sente a dor. E por causa de todos esses, né, principalmente do inchaço e da dor, a gente às vezes não consegue mexer o local inflamado, e a gente pode também ter nesse momento de inflamação a perda da função. Então aqui eu trouxe um videozinho para exemplificar, por exemplo, a gente, quando se espeta, nesse espinho tem bactérias, já que é uma coisa que está em contato com o ambiente. Então, essas bactérias, elas invadem a nossa pele. As células que estão ali na pele, elas sentem e liberam moléculas que vão avisar as células da corrente sanguínea que algo está acontecendo. Então, essas células da corrente sanguínea entendem essa mensagem e migram para a zona do local de infecção. Então, essas células, elas são capazes de reconhecer e fagocitar e matar esse agente que está ali levando a uma inflamação, uma infecção naquele local. Então, nosso sistema imune inato, ele é importante no reconhecimento imediato para tentar conter a infecção. Então, também temos a resposta imune adaptativa, que, como eu disse, é uma resposta mais lenta, ela pode levar mais de 96 horas, geralmente leva, para ocorrer, para ser montada, e ela só é produzida após o contato com o agente infeccioso, ou seja, essa resposta, ela não está pronta para responder à infecção. Porém, ela é uma linha de defesa altamente específica, ela vai responder especificamente àquele agente, aquela molécula que está ali, de alguma forma, invadindo o nosso organismo, né? E aqui eu trouxe para exemplificar uma célula do linfócito B, produtor de anticorpos. Que o linfócito B produtor de anticorpos é uma célula da imunidade adaptativa, né? E, além disso, a imunidade adaptativa ela também pode ser subdividida em dois tipos de resposta. A imunidade mediada por células, principalmente é mediada por linfócitos T, tanto os linfócitos T auxiliares como os linfócitos T citotóxicos, eles reconhecem células infectadas e podem levar à morte dessa célula e, consequentemente, levando à morte desse agente. E a resposta imune humoral, que ela é desencadeada por linfócitos B, que, após o reconhecimento desse agente, ele responde produzindo anticorpos. E é nessa resposta aqui que a gente vai tentar focar hoje, já que o nosso assunto é mais sobre anticorpos, né? Então, só para situar vocês, eu trouxe esse esquema aqui mostrando um pouco da diferença entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Então, a resposta imune inata, ela acontece instantaneamente, né? Porém, ela tem um nível de proteção limitado e ocorre de forma mais rápida, ou seja, ela acaba mais rapidamente. Enquanto que a resposta imune adaptativa, ela demora mais tempo para acontecer, porém, ela tem um nível de proteção muito maior e ela continua ocorrendo até a erradicação do agente patogênico. E como eu falei anteriormente, a gente vai focar um pouco hoje na resposta imune adaptativa humoral, que essa resposta, ela é uma resposta que atua promovendo a produção e liberação de anticorpos, né? Esses anticorpos, eles são encontrados no plasma sanguíneo, ou seja, após uma infecção
a gente consegue encontrar, a gente consegue medir e reconhecer esses anticorpos na corrente sanguínea e é produzido pelos linfócitos B. Né? Então, o linfócito B, ele, quando reconhece o micro-organismo, ele é capaz de se diferenciar, de se ativar e produzir altas quantidades de anticorpos específicos para esse micro-organismo. Ou seja, apenas esses anticorpos vão reconhecer apenas esse tipo de agente invasor. Tá? E mostrando um pouquinho do histórico, né, de como esses anticorpos, como a imunidade imunomoral foi descoberta, o primeiro relato que se teve foi em 1890, por esses pesquisadores, o Von Behring e o Passato. Eles foram capazes de observar uma substância que na época eles não sabiam o que eram, mas que era capaz de impedir a propagação de doenças. E no caso eles conseguiram descobrir isso um soro contra a difteria, ou seja, eles viram que soro de pessoas que tinham sido infectadas no tipo anteriormente era capaz de impedir a infecção de pessoas ainda não infectadas. Né? E em 1990, o Paul Harris, ele descobriu estruturas que agiam especificamente no micro-organismo invasor. E foi a primeira vez que ouvimos a palavra anticorpos, que na época veio do alemão. Né? E em 1948, a Astrid, ela foi capaz de observar as células B do sangue e caracterizar a produção de anticorpos por essas células. Ou seja, foi a Astrid que as células B eram as responsáveis pela produção de anticorpos. Então, a gente sabe que nós produzimos os linfócitos B mesmo antes de nascer, no nosso período fetal. E esses linfócitos B, eles são produzidos no fígado nesse período, que são os linfócitos B1, né? E após o nascimento, quem acaba tendo esse papel é a medula óssea, que produz as células B2, né? Então, nós temos dois tipos diferentes de linfócitos B. B1, que ele foi produzido na nossa vida em proteína, no período fetal, pelo fígado, e as células B2, que a gente produz continuamente ao longo de toda a nossa vida pela medula óssea. Então, a principal função desse linfócito B é a produção de anticorpos. Né? Esses anticorpos, eles possuem essa estrutura aqui, como a gente pode ver, eles têm essa cadeia pesada e a cadeia leve. Né? Essa cadeia leve é a região variável, que é a região que vai reconhecer especificamente o micro-organismo está presente na cadeia leve, né? Enquanto que a região constante ela é representada por uma parte da cadeia leve e pela cadeia pesada. Né? Então, a estrutura do anticorpo é essa. É duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Né? Então, como eu já venho dizendo, os anticorpos eles atuam na defesa do organismo e eles reconhecem direta e especificamente organismos invasores. Então, como eu disse, uma parte da cadeia leve e uma parte da cadeia pesada corresponde à região variável, que é quem vai reconhecer especificamente essa molécula ou desse micro-organismo. E esse reconhecimento, ele está acontecendo no que a gente pode chamar no modelo chave-fechadura. Como eu disse, apenas uma molécula do organismo é reconhecida por um anticorpo, ou seja, uma coisa muito específica. É só a gente pensar assim, que a gente no sangue tem um molho de chaves, que seriam vários tipos de anticorpos, mas apenas uma chave daquele molho de chaves vai reconhecer aquele antígeno, que seria a fechadura. E aí, os nossos linfócitos B são capazes de produzir diferentes tipos de anticorpos. Né? Então, já foram nomeados os anticorpos IgA, que eles estão principalmente presentes nas mucosas respiratórias, na mucosa intestinal, vaginal, né? Os anticorpos de IgD, que eles estão presentes na membrana da
das células B. Os anticorpos IgE, eles estão muito presentes nas respostas alérgicas, eles têm um papel fundamental disparando essas respostas alérgicas. E os anticorpos IgG, eles estão atuando, participando da opsonização, né, de micro-organismos, e ele é o único tipo de anticorpo que é capaz de ultrapassar a barreira placentária. Ou seja, a mãe é capaz de gerar imunidade para o filho durante a gestação, através da passagem de IgGs pela placenta, né? E nós também temos as IgMs, que também são expressas na superfície de células B. E durante uma resposta imune humoral, é sabido que há mudança da expressão, da produção desses anticorpos, né? Então, como eu disse, a IgM, ela está continuamente expressa na membrana de linfócitos B, porém, durante uma resposta imune, para torná-la uma resposta imune mais efetiva e mais eficaz, há mudança para o isotipo IgG, por exemplo, né? E a mudança ocorre através da cadeia pesada, ou seja, a cadeia pesada, ela sofre processo de combinação e acaba levando à formação de anticorpos IgG. Isso é muito importante para a gente entender mais tarde como interpretar testes rápidos sorológicos para o coronavírus, né? Então, aqui, de forma também bem para exemplificar, nós temos assim, quando nós entramos a primeira vez em contato com o antígeno, nós levamos um determinado tempo para ativar, para levar a produção de anticorpos, né, pelos linfócitos B, normalmente aqui 10 dias, no primeiro contato, e conforme a infecção vai sendo erradicada, conforme o micro-organismo vai sendo morto, esses níveis caem e a gente é capaz de produzir e deixar no nosso organismo o que nós podemos chamar de células de memória, que são células capazes de reconhecer uma segunda exposição, um segundo contato pelo mesmo antígeno, né, e levando a uma resposta muito mais rápida e muito mais intensa. Né? Como a gente pode ver aqui, uma resposta muito mais eficiente do que a primeira e muito mais rápida, ao torno de 5 dias. Nós conseguimos ver essa produção de larga escala de anticorpos. Então, é por isso que a gente diz que quando a gente é exposto a primeira vez a alguns micro-organismos, a gente consegue levar uma resposta imune que, ao segundo contato, ela vai ser tão forte e tão eficiente que a gente não vai nem sentir sintomas da doença. Né? Que é o caso, né, aqui exemplificado que pode ter a participação de linfócitos B nesse processo. Então, levando um pouco para o lado do coronavírus, quando a gente já tem anticorpos para o coronavírus, quando a gente já foi exposto, ou futuramente, quando nós tivermos, né, tomado a vacina, nós vamos ter produzido anticorpos, né, e também células B de memória, que no segundo contato vão produzir muito rapidamente esses anticorpos que vão neutralizar o vírus e tornando ele incapaz de penetrar nas células. E dessa forma a gente não vai desencadear a Covid-19 e tão pouco vai ser capaz de transmitir para outras pessoas. Né? Esse é o principal ponto da imunidade, né, ao coronavírus. E como eu falei antes, né, os anticorpos, eles também são utilizados em diagnósticos de diversas doenças, né, não só do coronavírus, né, e a metodologia utilizada para detectar, né, esses anticorpos em doenças é chamada de sorologia, né, e ela é feita a partir, como o nome já diz, do soro de sangue de um paciente, né. Essa técnica de sorologia, ela tem algumas limitações, como a sensibilidade, né? Então, ela é sensível quando pouca quantidade do
né, do kit, vamos dizer assim, é capaz de detectar a doença, ou seja, se o kit não for tão sensível, pode gerar falsos negativos, né, e também a especificidade, ou seja, ela tem que ser específica para aquele micro-organismo, para aquela patologia, porque se ela não for específica, aí já pode gerar falsos positivos, né. Um exemplo também de diagnóstico que é utilizado, mas não para diagnosticar doenças, mas corriqueiramente feito por toda a população, é quando a gente vai descobrir o nosso fator sanguíneo, né? Nosso tipo sanguíneo. Também é utilizado anticorpos para isso. A gente, no laboratório, tem anticorpos para todos os tipos dos fatores do tipo sanguíneo, né? Então, exemplificado aqui, o paciente, por exemplo, ele é O positivo, quando uma gota de sangue nesse soro, ele é capaz, pela especificidade dos anticorpos a essas proteínas, que são os tipos sanguíneos nas hemácias, é capaz de me dizer se ele é A positivo, ou A positivo, ou AB positivo. Então, os anticorpos, eles são não só utilizados rotineiramente para detecção, para mostrar se a pessoa está doente ou não, mas também para dizer, por exemplo, o fator RH do sangue de cada um, né? Então, algumas técnicas são utilizadas para detectar esse anticorpo, né, dessas doenças. Então, em alguns casos, é utilizado um antígeno. Por exemplo, se a gente quiser testar uma determinada doença, a gente pega um antígeno desse micro-organismo. Então, a gente coloca o soro do paciente em contato com esse antígeno já conhecido, e se esse soro reagir de forma positiva, é porque a pessoa produziu anticorpos e mostrando que ela já teve contato com esse agente, né? Ou ela teve contato prévio, ou ela está naquele momento doente e precisa de tratamento, né? E aqui também trouxe um pouco para exemplificar como é feito o teste rápido do coronavírus, teste sorológico, que também é baseado na detecção de anticorpos de uma gota de sangue, onde coloca nessa estrutura, e essa estrutura ela vai nos dizer se a gente está ou não infectado ou esteve em contato previamente, né? Então, quando a gente vê só essa tirinha, é negativo. Se a gente vê aqui na linha do M, é um IgM positivo. E quando a gente é IgM positivo, o que quer dizer é uma provável infecção recente, né? Só que não é capaz de dizer se a gente está ou não infectado naquele momento. Existe uma possibilidade grande, mas não é capaz de dizer, né? E se mostrar os dois, ou só o IgG, a possibilidade de a gente já ter tido um contato prévio. A possibilidade de a gente estar infectado naquele momento é baixa, mas existe. Então, o teste sorológico, ele não é um teste diagnóstico para coronavírus, né? Só deixando bem claro. Ele nos dá uma possível indicativa de a gente estar infectado naquele momento ou já ter tido um contato prévio antes, né? Então, aqui eu estou para exemplificar também como é feito esse teste rápido. É tirado uma gotinha do sangue do dedo, é furado. É um teste totalmente indolor, tá? E aí essa gotinha do sangue, ela é retirada. E é colocado no teste. E ele vai nos dizer que tipos de anticorpos nós estamos, se nós estamos com algum tipo de anticorpo ou não para o coronavírus. Tá?
Porém, para o diagnóstico do coronavírus, existe também o que é chamado de teste PCR, que o teste PCR, ele é o teste padrão ouro para o diagnóstico mesmo da Covid-19, porque ele identifica o vírus e ele confirma. Se o PCR der positivo, você está com coronavírus, tá? Porém, ele deve ser realizado no início da doença, quando se tem vírus ativos no organismo, né? Especialmente na primeira semana. Depois disso, o nosso sistema imune é capaz de erradicar, de matar o vírus, ele não é mais encontrado, né? Então, esse teste é o teste que é feito através da coleta, né, com suaves componentes da nasofaringe e da orofaringe. O teste rápido, ele é feito a partir da segunda semana. Ou seja, se você fizer o teste rápido no início dos sintomas, na primeira semana, a chance de dar falsos negativos é muito grande, porque, como eu disse anteriormente, o nosso organismo ele leva, a princípio, 7 dias para produzir anticorpos. Então, mesmo a gente estando infectado, se nós fizermos esse teste sorológico de forma muito precoce, a gente pode dar um falso negativo e a gente achar que não está infectado. Então, no iníciozinho dos sintomas, na primeira semana, o ideal é que seja feito o teste PCR. Porém, se você for, após a segunda semana, fazer o teste PCR, pode ser também que você tenha um resultado negativo, você achando que não tenha sido infectado previamente. E já nesse time point, nesse tempo, o ideal é fazer o teste sorológico, para saber se você teve ou não contato com o vírus, né? Então, ele vai detectar IgM ou IgG, que foi produzido durante a infecção, e é feito através, né, do sangue. Então, aqui só para exemplificar, o PCR é ideal para ser feito no início dos sintomas, né? E a partir do 7º dia, o teste melhor para nos dizer se nós tivemos contato ou não com o vírus é a sorologia. Que aí ele vai nos dizer se nós temos ou não IgM ou IgG. Né? E os testes sorológicos, eles também são muito importantes para se averiguar a imunidade da população naquele momento. Ou seja, testes sorológicos em massa é capaz de dizer a capacidade daquela população de vir ou não a ser contaminada. Ou seja, se grande parte da população estiver apresentando IgG e IgM, a probabilidade dessa população estar imune é muito alta, né? O que não confirma também, porque a gente ainda não se sabe se, com toda essa certeza, se uma infecção prévia do coronavírus ela é capaz de impedir totalmente uma segunda infecção e se essa imunidade ela é rápida ou se ela vai ser para toda a nossa vida. Isso a gente ainda não sabe. Mas existe a grande chance de uma população já com IgM e IgG positivo de estar, entre aspas, imune ao coronavírus. Então, o teste rápido é uma forma muito, muito boa da gente medir a taxa, né, o que se chama de imunidade de rebanho de uma determinada população. Né? Além disso, os anticorpos eles também podem ser utilizados para tratamento. Né? Já nós vimos que os anticorpos eles são moléculas normais, são moléculas que estão ali atuando no nosso organismo para erradicar, para matar micro-organismos invasores. Os anticorpos eles também podem ser usados no diagnóstico de doenças, detectando anticorpos específicos para determinada doença. A gente sabe se nós tivemos contato prévio ou não a essa doença. Além disso, os anticorpos eles também podem servir como tratamento para diversas doenças. Né? Então, a utilização de anticorpos no tratamento de doenças ela é chamada de imunoterapia. Né? E existem diversos tipos de imunoterapia. Nós também se utiliza inibidores do sistema imune, que são drogas que freiam o sistema imune, ou seja, existem diversas doenças que são desencadeadas pelo excesso de resposta imune, aí existem drogas que freiam, né? As vacinas, como já foi discutido nas 2 primeiras lives, que é uma imunidade ativa, e também as anticorpos monoclonais são um tipo de imunoterapia, que são uma imunidade passiva, né? Então, a imunização ativa, ela pode ocorrer de uma forma natural, quando nós entramos em contato com um agente patogênico, como eu expliquei anteriormente,
E também de forma artificial, no caso da vacinação, né? Porém, essa imunidade ela não é conferida instantaneamente, como eu disse, precisa de um tempo para ela se desenvolver, porém, na maioria dos casos, ela é prolongada, né? Ela perdura por meses, anos, em alguns casos até por toda a vida, né? E como foi visto anteriormente, a vacina é um exemplo muito eficaz, né, da imunização ativa, porque quando a gente imuniza a população através de vacinas, a gente está induzindo a produção de anticorpos e também de células de memória, que numa exposição ao antígeno vão responder de forma bem rápida à produção de anticorpos e impedindo a entrada desse agente patogênico nas células e, consequentemente, o aparecimento de sintomas e o desencadeamento da doença. E nós também temos, como eu falei, a imunização passiva, que ela pode acontecer também de forma natural, através do aleitamento, né, da amamentação, como também através da placenta, e também de forma artificial, quando nós introduzimos anticorpos, por exemplo, no organismo previamente produzidos, né. A vantagem dessa imunidade, que é uma imunidade conferida instantaneamente, porém, ela é uma forma transiente, ela não perdura, né. E diversas doenças já são tratadas através de imunização passiva, através da injeção de anticorpos. A gente sabe que a mordida de aranha, o botulismo, né, a raiva, que a gente sabe, estamos largamente utilizado, o soro antiofídico, né, através da picada de cobra. Então, são todas doenças que são tratadas com anticorpos, com a imunização passiva, né? E um exemplo de um instituto que é bastante, que é especificamente para produzir imunizações, é o Instituto Butantan, né, que ele produz diversos tipos de vacina e também diversos tipos de soros, né, como o soro antiofídico, antiaracnídeo, como eu falei anteriormente, né, e um exemplo da produção do soro antiofídico, que ele é feito através da injeção de antígenos no cavalo, né, o veneno de cobra, ele é injetado diretamente no cavalo. Então, quando a gente injeta esses anticorpos, esse veneno de cobra nos cavalos, a gente está induzindo a produção de anticorpos pelo cavalo. Então, nós retiramos o sangue desses cavalos, isolamos os anticorpos e administramos numa pessoa que foi picada pela cobra recentemente, impedindo, assim, a disseminação do veneno e a morte dessa pessoa, né? Além disso, os anticorpos, eles também podem ser preparados. Preparações de anticorpos monoclonais contêm apenas um tipo de anticorpo, derivado de uma única célula B clonada. Consequentemente, eles são altamente específicos para um único tipo de epítopo. Eles podem ser aplicados, por exemplo, no diagnóstico microbiológico e no tratamento do câncer. Na produção de um anticorpo monoclonal, o primeiro passo é injetar um antígeno contendo epítopo específico de interesse em um animal. Cada célula B produz um único tipo de anticorpo. As células B são isoladas do baço e, em seguida, misturada com células de mieloma, um tipo de célula cancerosa, que se multiplica continuamente. Com a adição de polietileno glicol, os dois tipos de células se fundem, formando células chamadas de hibridomas. A mistura de células B, células de mieloma e hibridomas são cultivadas sob condições que permitem a multiplicação somente das células de hibridoma. Cada célula de hibridoma produz um único tipo de anticorpo, contra um único epítopo. As células de hibridomas, então, são separadas em celas em uma placa de titulação e são testadas quanto à capacidade de produzir o anticorpo desejado. A célula de hibridoma que produz o anticorpo monoclonal desejado é cultivada. Os anticorpos monoclonais são isolados e purificados. E assim, então, os anticorpos eles podem ser utilizados nos tratamentos de diversas doenças. Além disso, né, pesquisadores brasileiros vêm utilizando essa técnica de produção de anticorpos
em cavalos para Covid-19, né? É uma terapia muito promissora para pessoas que estão em estado grave, né? Sofrendo de Covid-19. E o que se vem fazendo é exatamente mais ou menos o que se faz para a obtenção de soro antiofídico, né? Então, antígenos do coronavírus, do SARS-CoV-2, é injetável em cavalos. Então, esses cavalos, eles são desafiados a produzir anticorpos, e esse sangue, então, é coletado, os anticorpos, então, são isolados, e a expansão em laboratório dos anticorpos, que pode vir a, posteriormente, salvar a vida de uma pessoa que está doente de Covid-19. Além disso, também tem uma outra técnica sendo desenvolvida, que são anticorpos para a Covid-19, que são anticorpos produzidos pela lama. Já se sabe que a lama ela produz dois tipos diferentes de anticorpos, né? Um é bem parecido com o humano, e o outro é um anticorpo bem pequenininho, que eles chamam de nanocorpo. Então, eles isolando esse nanocorpo, eles desafiando a lama contínua do SARS-CoV-2, levando a produção em larga escala desses anticorpos, por eles terem um tamanho reduzido, eles podem ser administrados de forma inalatória, que é exatamente no local de entrada do vírus, né, potencializando, então, essa terapia por anticorpo. E é isso. Oi, Mário, foi muito bom, obrigada. Obrigada a você. Muito legal essa coisa do nanocorpo, eu não conhecia, de fato, né? Exatamente. O que é mais legal é que é uma terapia que ela é direcionada exatamente para o sistema respiratório. Então, a resposta é muito rápida, né? Muito bacana. Em relação ao papel dos anticorpos na Covid, nós já falamos até aqui, né, sobre a importância dele na vacinação, né, na prevenção, no tratamento, né, e agora falando no tratamento e no diagnóstico. Sim. E como acontece, existe alguma possibilidade, né, eu estava pensando sobre isso, né, talvez até tenha alguns trabalhos falando sobre se, por algum motivo, né, assim como acontece na dengue, os anticorpos poderiam agravar a doença. Logo assim, no iniciozinho, né, do boom da Covid-19, vários trabalhos foram publicados, meio que levantando essa hipótese, né, porque eles viram muito que os pacientes em estado grave hospitalizados, eles possuem altos títulos de anticorpos. Então, o que se esperava, se eles possuíssem altos títulos de anticorpos, é que eles estivessem mais imunes e conseguissem disseminar, acabar com o vírus, erradicar o vírus mais rapidamente, mas não era isso que estava acontecendo. Então, se especulou muito a respeito da possibilidade de se ter esses anticorpos, né, que agravariam, que ao invés de matar, facilitariam a entrada do vírus nas células, né. Só que ainda não se tem nada muito comprobatório, assim, tipo, um martelo batido, mas existe, sim, a especulação e a possibilidade de algumas pessoas desenvolverem anticorpos capazes de agravar a doença, mas isso ainda falta mais estudos mesmo para comprovar. Só para as pessoas entenderem, os anticorpos, quando você faz um tratamento utilizando anticorpos ou induz a produção via vacinação, eles fazem um fenômeno chamado de neutralização, que é você evitar que o vírus ele consiga infectar novas células. No caso desse fenômeno que o anticorpo pode agravar a doença, acontece um fenômeno que a gente chama de ADE, que os anticorpos, ao invés de evitar a infecção, eles vão ajudar o vírus a infectar
a infectar as células, a entrar nas células, né? Favorece a entrada nas células, e isso pode agravar a doença. Por isso que a vacina da dengue não é indicada para todas as pessoas. Isso acontece na dengue. Então, isso também está em estudo para o coronavírus. E é muito importante para a gente ter, de fato, aí uma vacina segura, né? E ter um tratamento seguro. Foi o que eu falei, né, na apresentação, senão vai ficar muito longa, é porque os anticorpos, eles não possuem só o papel de neutralizar o vírus, eles possuem o papel de, que a gente chama de opsonização, que vai ajudar o reconhecimento de células do sistema imune em reconhecer esse vírus, internalizar e matar. Só que em alguns casos, essa questão de você internalizar, você não mata, você só está ajudando ele a entrar e ele a proliferar e se expandir, disseminar no corpo. Né? Só que no caso do SARS-CoV-2 ainda não se tem muita evidência de que isso esteja acontecendo. Existem várias especulações, justamente pelo que eu falei, pacientes agravados em UTI, eles apresentam altas quantidades de anticorpos. E não acontece o esperado, eles estão de forma mais grave. Então, existe essa possibilidade, sim. E, Mari, só para a gente ter uma ideia, ter o anticorpo também contra a doença não quer dizer muita coisa, né? Qual a relação aí da quantidade de anticorpos, né? Mesmo uma pessoa que tem anticorpos, ela pode se reinfectar? Então, existe também essa questão que, como eu falei, né, durante a apresentação, a detecção de anticorpos, ela leva a crer de que você esteja imunizado. Porém, por um anticorpo ser capaz de impedir uma nova infecção, eles têm que ser capazes de neutralizar o agente patogênico. E, em alguns casos, não ocorre isso. Esses anticorpos, eles não têm essa capacidade. A pessoa produz anticorpos, ela é capaz de produzir, mas esses anticorpos, eles não agem da forma que tem que agir. Então, teoricamente, essa pessoa não está imune, né? E o que também acontece muito no caso do coronavírus, existem alguns casos relatados de reinfecção, né, que vem sendo discutidos, são casos ainda raros, mas que ocorrem, e não se sabe ainda se esses casos de reinfecção podem também ser a questão, por essas pessoas não serem capazes de produzir anticorpos neutralizantes, né? Eu li que o plasma, né, que eles estavam utilizando para tratamento também, para os pacientes graves, nem todos estavam sendo utilizados justamente porque eles estavam testando a capacidade de neutralização dos anticorpos e nem todas as pessoas tinham esses anticorpos neutralizantes. E você tratar o paciente com esse plasma, que não são anticorpos neutralizantes, pode piorar a doença no lugar de ajudar, né? Muito interessante. Existe ainda essa questão, né? Você pode ter anticorpos, mas você não está imune porque o seu anticorpo não é neutralizante. E as pessoas acham que eu tenho IgG, ganhei o passaporte da imunidade, né? O famoso passaporte da imunidade. E todas as pessoas são capazes de realmente de produzir anticorpos neutralizantes. Então, acho que essas eram as principais questões. Obrigada. Obrigada a vocês. E até a próxima, gente. Até a próxima. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.